Ok. Sobre constitucionalismo latino-americano, né? Vamos começar. Então vamos lá. Gente, como que começa, né? Qual é o processo de emergência desse novo constitucionalismo latino-americano? Ele vai nascer, né, como uma espécie de crítica ao modelo europeu ali na virada do século XX para o começo do século XXI. Por quê? Porque a América Latina ela vai estar sendo marcada por aquele cenário de profunda efervescência, né? Política, social, econômica, porque tem um período ali de frustração, né? Pós período de fim das ditaduras, que a gente começou a perceber, né, ali no comecinho do século XXI, no comecinho dos anos 2000, que tinha tido interferência e influência norte-americana. Então, tinha um ponto de frustração em relação a isso. Para além disso, a gente tinha em alguns países começado, aqui no Brasil, né, a nossa onda democrática. Em outros países da América Latina, a realidade foi a mesma. Só que no pós-ditadura, ali mais ou menos na década de 80, o que estava acontecendo nos países da América Latina, né, os países estavam em processos de recessão econômica e a explicação internacional, né, pelas grandes entidades que são até hoje, né, mas na época eram ainda mais controladas pelo sistema SWIFT, ou seja, com grande influência da dolarização do processo dos Estados Unidos, utilizavam aquele termo que vocês já devem ter escutado na escola ou talvez no jornal, da década perdida, né? A América Latina era chamada de a década perdida porque a gente teve um processo de atraso de industrialização, um processo de atraso de tecnologia, né? Por conta de todo o impacto, né, dos regimes autoritários postos aqui. Só que os países, especialmente Estados Unidos, alguns países da Europa, e, né, os organismos internacionais que tratam da parte financeira, né? E aí aqui eu tô falando de FMI, OMC, Banco Internacional, certo? Banco Mundial, perdão. Então, esses órgãos, eles disseminaram a ideia de que o nosso atraso se dava por conta da gente não ter um modelo neoliberal bem estabelecido. E aí, pra gente conseguir ajuda nesse período ali da década de 80 para a década de 90, a gente assinou uma coisinha chamada Consenso de Washington, certo? Que era uma série de medidas neoliberais para a gente receber auxílio financeiro internacional, só que não funcionou aqui na América Latina, né? E por que não funcionou, né? Porque por conta da gente ter tido todo esse processo de exploração dos nossos materiais, da nossa mão de obra, né? Da gente ter ficado em uma espécie de recessão educacional, recessão econômica, recessão de produção tecnológica. O que aconteceu, na verdade, foi um aumento dessas disparidades, um maior sofrimento da população, né? Falta de acesso a direitos básicos, tá? E daí a gente cria um grande senso de tensão e esgotamento desse modelo neoliberal trazido pelo Consenso de Washington. E aí, ali no começo dos anos 2000, a gente vai ter um efeito político, né, que é chamado de a onda rosa, a onda cor-de-rosa. Por quê? Porque era bem aquele aspecto, o Hugo Chávez, ele falava, né, que ele estava trazendo para a Venezuela o socialismo do século XXI. E é bem nesse sentido que aparecem essas ondas rosas da América Latina. Eram esquerdas que não eram tão de esquerda assim, que negavam, né, o socialismo marxista tradicionalzão, como a gente vê, né, nos livros de história, nas explicações teóricas, e procuravam uma espécie de socialismo social-democrata com mais aspectos de auxílio social, né, e econômico para conseguir trazer novas formas de organização política e tal, mas que continuavam existindo dentro do sistema capitalista, né? Então por isso que chamava de onda rosa, né? Não era uma onda vermelha, era uma onda rosa. Quase lá, mas também não era exatamente lá. E aí, ok, com a ascensão
dessas políticas, né, da Onda Rosa e a ascensão de movimentos sociais que impulsionaram essas transformações políticas e jurídicas, nasce o novo constitucionalismo latino-americano, que era esse movimento que tentava romper, né, com aqueles movimentos de matriz europeia e norte-americana, tendo vista, né, que eles não funcionaram para nós, que eles tinham um recorte muito colonial ainda, né, que partiam de um pressuposto de que quem estava aplicando era uma potência colonizadora, o que não é o caso do Brasil, não é o caso dos países da América Latina no geral. Então, não era cabível, né, para a nossa aplicação. E aí, a partir disso, né, começou a se construir um movimento de que não é monolítico, tá? Cada país vai ter sua forma muito diferente de abordagem, mas que ele vai ser mais pluralista, né? Então, a gente vai ter várias nomenclaturas, inclusive, para esse constitucionalismo latino-americano ao redor da América Latina. Alguns chamam de constitucionalismo pluralista, outros de constitucionalismo mestiço, outros de constitucionalismo andino e pluralista intercultural. Outros chamam de neoconstitucionalismo transformador, constitucionalismo experimental, transformador, enfim. E é um fenômeno, né, que basicamente vai ter traços nacionais de reforma constitucional, considerando o contexto de recessão econômica na América Latina e necessidades específicas de sofrimento em pobreza diante dos processos de exploração na América Latina, certo? Então, o que a gente vai ter, né, nesse período é uma ideologia que tenta buscar a realização de promessas, né, que o discurso jurídico não conseguiu cumprir, que foi base, né, esse discurso jurídico mais europeizado, foi a base de boa parte das nossas constituições buscando esse ideal de democracia, mas vimos que não se aplicava, né, na América Latina se a gente não lidasse com as nossas próprias necessidades específicas, sociais e econômicas. Então, ok, as cartas constitucionais protegiam liberdades individuais, direitos sociais? Sim, né? Mas agora a gente tinha também a necessidade de entender que esse constitucionalismo, para ele conseguir, né, sobreviver aqui na América Latina, num processo pós-ditatorial, com algum nível de estabilidade democrática, com algum nível de fortalecimento dos direitos humanos, né, a gente teria que abandonar esse caráter antropocêntrico. O que é antropocêntrico, gente? É que é centrado no homem, tá? Centrado só nos direitos do homem, né? Nos direitos do homem, eu digo aqui direitos humanos, tá? E vai começar também a trabalhar com a necessidade da gente tratar da proteção da natureza, né? Também como uma prioridade da ordem constitucional, certo? E um grande paradigma, né, desse processo de constitucionalismo latino-americano é a Constituição da Bolívia de 2009, que ela vai trazer essa ideia de o homem como parte integrante da natureza, né? E a natureza, então, ela não vai ser mais tratada apenas como um bem de uso comum do povo, como é o caso da nossa Constituição de 1988, né? Que ela trata a natureza como um bem, né? E não como um sujeito de direito. E ela vai, portanto, né, vir nesse sentido de participação mais ecocentrada, né? E aí esse ecocentrismo, né, ele é fortemente influenciado pela cosmovisão indígena. Então, muitos países, né, que implementaram constituições nesse sentido, né, ou entendimentos nesse sentido, vem desses paradigmas biocêntricos da Pachamama, né, a mãe natureza, Sumak Kawasei, e essa crítica mesmo ao neoliberalismo antropocentrado, tá? E aí, o que a gente tem, quais são as fases, né, desse período? A primeira fase que a gente vai ter vai ser ali de 1982 a 1988, em que a gente vai ter uma fortificação de um constitucionalismo multicultural, que basicamente vai trazer essa ideia de introdução de diversidade cultural, reconhecimento de sociedades com multiculturas, multilínguas, né, com garantia dos direitos à identidade cultural e os direitos indígenas, certo? Então vai ter uma expansão disso, né? Eu acho que uma imagem
até bastante paradigmática que a gente tem disso aqui no Brasil é a participação do Ailton Krenak nas discussões da Constituinte, né? Que ele sobe, né, pinta o rosto dele e tem um discurso muito interessante. Mas ainda assim a gente, né, enquanto Brasil, a gente acabou mantendo muitas das nossas bases colonizatórias, né? Mas tiveram países que se saíram disso, principalmente ali a partir do constitucionalismo plurinacional, que vai de 1989 até 2005. E nesse ciclo, a gente vai ter agora a ideia de uma nação multiétnica, de um Estado pluricultural. Então, a gente vai ter um catálogo ainda maior, né, uma expansão dos direitos indígenas e de outros coletivos minoritários, né, com uma sintonia com a Convenção 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que para quem não sabe, né, essa convenção, ela vai falar da necessidade de, ok, podemos sim ter expansão do mercado de trabalho para a gente conseguir dar acesso de trabalho digno para a população. Entretanto, tudo isso tem que ser feito respeitando, né, as necessidades culturais e os interesses da cosmovisão dos povos indígenas daquelas áreas. Se não tiver, então não funciona, tá? E aí, o que a gente tem de contraditório nesse período, né? A gente vai ter a coexistência desses avanços com, ao mesmo tempo, uma adoção de políticas neoliberais. Então, a gente vai ter um avanço nas discussões de participação e proteção indígena, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está ali aplicando políticas neoliberais do Consenso de Washington que acabaram reduzindo, na prática, né, os direitos sociais e a flexibilização dos mercados, certo? E aí, por fim, a gente vai ter uma terceira fase, que é a fase do constitucionalismo plurinacional, que vai de 2006 até 2009. E aí vai ter, né, como marcadores principais, os processos constituintes da Bolívia, de 2006 a 2009, e do Equador, em 2008. Que eles vão ter essa ideia de uma refundação do Estado plurinacional, né, com um conhecimento e um reconhecimento explícito de razões e cosmovisões milenares dos povos originários daquelas áreas. Então, o reconhecimento, portanto, né, de novos direitos sociais que incorporavam não só a natureza enquanto sujeito de direito, que inclusive agora está chegando, né, nos entendimentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive ano passado, com uma opinião consultiva deles, da ideia da gente entender a natureza como sujeito de direito, mas também envolver essa cosmovisão indígena, né, como um próprio direito para os seres humanos também, que é a ideia do bem viver, né? Então, a partir daí a gente vai ter vários paradigmas que vão se derramar em outras áreas do direito, inclusive, né? Inclusive, hoje a gente pode falar sobre danos ao bem viver, né? À vida confortável. A gente pode falar de danos morais nesse sentido, né? Por quê? Porque a gente tem essa constitucionalização dessa percepção e isso se recai sobre outras áreas, como, por exemplo, no direito civil, certo? Então, é bem interessante, tá? E quando eu falei dessa convenção, né, da OIT, isso vai se recair também no mercado de trabalho. Então, a gente não pode falar, por exemplo, de destruição de uma área, desmatamento de uma área completa para conseguir aumentar a expansão de empregos. Pelo menos não de uma forma convencionalmente correta diante do direito internacional, né? E aí, o que mais que a gente tem, né? O novo constitucionalismo, ele vai trazer características de decolonização, né? Então, a ideia de reconhecer essa cosmovisão indígena, de trazer um novo processo de sociedade, de incluir novos sujeitos e novos coletivos, né, historicamente marginalizados. Então, indígenas têm mais participação popular, mulheres, camponeses, né, comunidades ribeirinhas, etc. Então, é uma ideia de evitar e ultrapassar, né, as heranças coloniais que faziam um processo de segregação das populações originárias, que facilitavam o processo de pobreza generalizada, né, exclusão social, enfim. E a ideia agora era trazer aspectos, né, de uma coexistência de um constitucionalismo pluricultural com uma pluriculturalidade que combata as formas de colonização,
né? Então, não mais aceitando o neoliberalismo, né, que tem uma tensão fundamental com a ideia de pluriculturas, tá? E aí, com isso, né, a gente vai ter essa característica muito forte de um pensamento pós e decolonial como fundamento teórico, certo? Por quê, né? Porque a perspectiva central do pós-colonialismo é que ele não se limita a um período cronológico pós-independência, mas ele vai entender que a cultura como um todo foi condicionada por um processo de colonização, certo? Então, desde o início do processo colonial até o presente, há influência, né, do colonialismo dentro das nossas estruturas sociais. E esse é o sentido do decolonialismo. Já o pós-colonialismo, né, ele vai surgir mais no sentido de uma categoria conceitual que vai partir de discussões sobre a decolonização, né, da África, Ásia, América Latina, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ele é mais restrito ao pós-Segunda Guerra, enquanto que o pós-colonialismo ele vai vir desde a construção dessas estruturas. Né? A discussão vai ser mais relacionada a isso. Mas, né, o constitucionalismo latino-americano ele vai trazer maior aspecto de estudos decoloniais, que vai ser essa perspectiva de um recorte não só temporal, né, que é o recorte temporal principal, é o recorte do pós-colonialismo. Não vai ficar também sem recorte, como é o caso do pós-colonialismo, né? Mas vai trazer características decoloniais, ou seja, que vão ter uma perspectiva partindo do sul global. Então, é um recorte não só temporal, mas é um recorte também regional, né? Entender que a América Latina tem uma corrente, necessita de uma corrente específica para entender como a colonialidade do poder é um fenômeno constitutivo da própria modernidade e da própria construção constitucional, não se limitando, então, a uma fase histórica superada, né? E aí vão ter alguns autores que vão falar sobre isso, o Henrique Dussel, o Aníbal Quijarro e o Walter Mignolo. Eu acho que eu escrevi para vocês, não tá aí, mas tá no material que eu vou enviar no grupo, né? E a tese central do Dussel ela é bem central, porque ela vai entender que a conquista das Américas ela não foi um mero evento, mas o início da modernidade europeia e, ao mesmo tempo, né, um processo de obscurização e invisibilização na América Latina, né, que vai ser esse processo de colonialidade. Então, ao mesmo tempo que vai ter uma expansão ali, né, a Europa crescendo, se modernizando, saindo do medievo, né, se tornando capitalista, a gente vai ter também esse processo obscuro que era invisibilizado, que não era discutido, que não era interessante, né, as revoluções burguesas que a gente discutiu, né, elas falam claramente disso, né, que a gente tinha lá falava-se de igualdade e fraternidade, e aqui, né, aqui não se falava nisso, porque aqui não interessava, que era a colônia de exploração, né. Então, o que a gente vai ter como características principais, né? Vão ter discussões sobre os conceitos de eurocentrismo, como o eurocentrismo vai trazer uma série de imposições históricas e culturais, tratando, né, as ideias que saem da Europa como universais e fazendo com que qualquer história ou qualquer percepção de mundo, qualquer cosmovisão que não venha da Europa seja subalternizado, ou seja tratado como uma forma de não conhecimento, né? Então, é de fato um apartheid epistêmico. A Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora muito, muito boa, ela escreve um ensaio chamado Período de uma História Única, em que ela vai falar justamente desse problema do apartheid epistêmico de a gente colocar os conhecimentos não brancos como absolutamente marginalizados, né? Eles não são tratados como parte da cultura, parte da ciência, eles não podem participar, né? É um genocídio mesmo dessas percepções e parâmetros culturais, em detrimento, no caso, assim, um ganho para o eurocentrismo, né? Em detrimento das percepções da América Latina, né? Que não são monolíticas, obviamente, a nossa percepção brasileira, assim, e a gente não pode nem falar de Brasil também como se fosse monolítico, né? Porque a percepção do que é cultura
aqui em Fortaleza, né, já vai ser diferente do que é cultura para uma comunidade quilombola que exista nas cidades satélites aqui de Fortaleza. Porque a gente vai ter percepções diferentes. A gente não precisa ir muito longe pra gente ver que não é monolítico, né? É muito pluridimensional. Então, basicamente, e aí isso vai se manifestar, né, através de uma crítica a esse eurocentrismo, uma crítica a esse apartheid epistêmico e uma busca dos constitucionalistas latino-americanos por epistemologias do Sul, né, por tentar institucionalizar essas epistemologias do Sul por meio do constitucionalismo, certo? E através de uma desobediência mesmo epistêmica, uma refundação do Estado, que agora não é mais apenas antropocentrado, mas também ecocentrado, e a incorporação de saberes muito específicos dos povos daqui, né? Da Pachamama, Beni Viver, enfim, que agora entram no plano jurídico e político, certo? E aí, o que a gente vai ter, né, é isso se recaindo como uma emancipação, né, de um constitucionalismo da libertação. Então, esse novo constitucionalismo latino-americano, ele tem como objetivo central a emancipação, né, como um projeto mesmo mais radical da mera liberdade que é proposta pelo constitucionalismo liberal. A emancipação, nesse caso, ela vai falar não só de liberdade como liberdade patrimonial, né? Mas também de uma superação da herança colonizatória, autoritária, que está em todos os aspectos culturais, sociais, políticos, jurídicos e epistemológicos que formam tanto o nosso arcabouço jurídico quanto o nosso arcabouço social, econômico, tá? Então, é um constitucionalismo da libertação, não apenas da liberdade, mas da libertação, né? E aí vamos trazer uma série de vai ter correlação, né, com uma série de correntes críticas que vão nascer aqui na América Latina, a teoria da dependência, que é uma teoria para quem gosta de relações internacionais. Inclusive, gente, não sei se vocês chegaram a se inscrever, mas estava aberto o processo seletivo da liga que eu sou presidente, que é a Liga de Direito Internacional, e a gente discute muito essa parte de teoria das relações internacionais, e a teoria da dependência é uma das únicas teorias nascidas propriamente aqui na América Latina. Então ela é super interessante, né? Teoria da dependência, no caso, falando da parte de relações internacionais. Aí aqui também vai ter o nascimento da teoria da libertação, que é uma parte mais meu Deus, teocrática, eu acho. Enfim. A filosofia da libertação, teoria da dependência, teologia da libertação, a perspectiva do oprimido, a filosofia da libertação, né? A ideia da ontologia da totalidade, a compreensão do caráter do oprimido, né? E essa ideia mesmo de refundação do Estado, tá? Então, aqui, o que vai rolar, né? É entender que a instabilidade atribuída aos elementos coloniais, como uma hierarquização baseada em etnia, classe, gênero, é, na verdade, uma incapacidade do modo de produção capitalista, né, predominante, e que leva a uma crise neoliberal, né? Então, vai ter uma necessidade de, oposição da população por conta de tudo isso ter levado a uma crise neoliberal que, com as reformas iniciadas ali no Consenso de Washington, em 1985, a gente vai ter uma depreciação das condições materiais da população, ou seja, a inflação lá em cima, o poder de compra da população muito defasado, né? E aí a gente vai ter uma ação coletiva, né? Uma forma coletiva de insatisfação, né? E aí, por isso, daí que nasce, né? Essa necessidade, essa discussão, né? De a gente olhar as necessidades, né, da população latino-americana com olhos menos europeizados, né, menos colonizados e com maior participação de fato popular, né, não apenas aquela ideia de liberdade para quem tem, mas a ideia de libertação mesmo, tá? Então, no mais é isso que a gente tem de super relevante para a percepção do constitucionalismo latino-americano. Aí, aqui tem só pelo que eu tinha falado para vocês, né? Constitucionalismo multicultural, que vai ser aquela primeira fase, introdução, né, do conceito de diversidade, mas a gente ainda estava muito preso a
aquelas ideias neoliberais que, inclusive, vão ser vendidas pra gente, né, nesse período aqui, que nós vamos dar uma aceitação, porque parecia um tipo de liberdade maior do que o que a gente tinha tido acesso no período das ditaduras. Aqui a gente vai começar a ver as falhas, né, desse período. Então, a gente também vai ter essa contradição, né, que ao mesmo tempo a gente está aplicando essas políticas neoliberais, a gente está vendo, e aí a gente está falando de nações multiétnicas, de estados plurinacionais, mas a gente também está vendo que não está funcionando, que na prática o que está tendo é uma redução desses direitos sociais. E aí a gente chega, né, no constitucionalismo plurinacional, que é muito marcado, né, por esses dois paradigmas jurídicos da Bolívia e do Equador, certo? As constituintes de lá, que vão trazer essas características da Pachamama, bem viver, enfim. Então, o que a gente tem de constitucionalismo latino-americano é isso, tá? E agora, sobre o transconstitucionalismo. Gente, o transconstitucionalismo, um dos autores mais relevantes da área, né, pelo menos na minha percepção, e eu acho que na maioria das pessoas, porque ele vai trazer isso de uma forma muito interessantemente explicada, e ele já veio aqui para a Unifor para discutir, né, sobre os textos e os livros dele, é o Marcelo Neves. Há críticas a serem feitas, porque ele também fica muito no campo das ideias, né, em algumas discussões, mas ele traz ideias interessantes sobre a proteção dos direitos humanos através do entrelaçamento de diferentes ordens jurídicas. E como que isso funciona, né? Quando a gente fala de entrelaçamento de ordens jurídicas, a gente está falando de não apenas o Estado, né, como o centro da ordem jurídica, mas o Estado enquanto parte de uma dinâmica com outros estados, certo? Que vai bem em oposição à ideia que os realistas, né, da teoria das relações internacionais vão trazer. Porque depois ali da assinatura do Tratado de Westfália, né, em 1648, a gente vai ter uma marca muito grande de soberania nacional, de cada país é um polo, né, e ele comanda os seus, mas, né, a gente ainda tem uma intriga, né, na percepção de como cada país vai tratar esses direitos humanos. E aí o transconstitucionalismo seria uma resposta contemporânea para a resolução desses problemas. Por quê? Porque agora, né, apesar da gente ter a ideia de que cada país é soberano, cada país é um polozinho em si, né? Se a gente pensar no mundo como um grande tabuleiro de xadrez, cada país seria uma pecinha, né? Associada das outras. E o que o transconstitucionalismo vai trazer, né? A ideia de tratar esse mundo que é cada vez mais complexo, mais globalizado, mais multicêntrico, né? Que ele ultrapasse, né, as fronteiras nacionais e demande soluções mais integradas. E a gente consegue ver isso, né, em algum nível com a Carta da ONU, com a construção de organismos internacionais e regionais para a solução de certas problemáticas. Então, a gente tem hoje uma prática comum, né, por exemplo, de tribunais nacionais que se baseiam em doutrinas e jurisprudências internacionais ou regionais, né? Então, é muito comum se ver nas decisões do STF, né, especialmente nas decisões do ministro Barroso e do ministro Fux, muitas decisões com embasamento nas jurisprudências norte-americanas, né? A gente tem também o mecanismo, né, do controle de convencionalidade, que é basicamente quando uma corte, né, da qual, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, né, ela fala, olha, essa definição aqui de vocês, essa lei aqui de vocês, ela é inconvencional diante do tratado que vocês assinaram, que vocês ratificaram, certo? E aí a gente tem esse controle de convencionalidade, ou seja, ele é externo, não é nem de constitucionalidade, é convencionalidade, certo? Então, a gente vai ter, né, esse diálogo mais estabelecido nessa atualidade, só que, né, a gente tem algumas questões que são interessantes de se discutir. E eu acho que vocês estão fazendo essa cadeira de EDF num ano muito paradigmático para se discutir isso. Porque a gente está vendo, né, no mundo todo, quem estuda geopolítica, quem estuda constitucionalismo, tem visto, né,
uma tendência de discussões muito grandes do fim da ordem liberal, né? A gente está falando agora do... tem um autor chamado Francis Fukuyama, que ele escreveu, no começo ali dos anos 2000, um livro chamado Fim da História. E nesse livro, né, ele fala que os Estados Unidos seria esse grande bambambam, né? E que a história acaba ali depois do momento da Guerra Fria. E aí tem alguns autores que estão agora falando, gente, acho que a história começou de novo, né? Meio que num tom de brincadeira, mas é mais ou menos isso mesmo, né? A gente tá agora com vários conflitos e, além da gente existir numa espécie de multilateralismo em crise, que ele coexiste, né, e é correlacionado com essa ordem neoliberal que também está em crise, a gente está tendo um mundo que está cada vez em maior tensão, né? A tendência nos próximos anos é uma provável terceira guerra mundial por conta dessas crises geopolíticas e da menor facilidade de estabelecimento de conversas e comunicação multinível. Ou seja, Brasil conversando com Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos conversando com a ONU. A gente tem menos propensão a isso porque a gente está tendo um desfalque dessas instituições, né? A gente está tendo uma perda de poder dessas instituições. A gente está vendo as grandes potências centrais do mundo, né, se negando ao diálogo, né, o aumento de tensões severas no espaço armamentista mesmo, então, e econômico, né, a gente viu a fechada do Estreito de Hormuz muito paradigmático nesse sentido, então a gente tem uma série de momentos de tensão. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando aí de esse transconstitucionalismo que é, em parte, aplicado, né, nas nossas decisões, no nosso constitucionalismo se tornando um constitucionalismo multinível, né, em rede, que cita normas estrangeiras, que cita conhecimentos estrangeiros, que tem, de fato, um diálogo constitucional, um intercâmbio de técnicas, de percepções de hermenêutica, de argumentos, de decisões, de valores jurídicos, a gente também, né, tem uma marca muito grande de uma crise dessa forma de ver o mundo, né? Então, assim, cenas dos próximos capítulos, né? Mas é interessante de se estudar esse transconstitucionalismo vendo que ele está cada vez parecendo mais distante, né? Até porque, né, o direito internacional está parecendo mais distante, o direito constitucional em alguns países também está parecendo mais distante. Então, a gente está tendo de fato, uma restrição, né, daquilo que a gente achava que eram esses diálogos entre as nações. E aí, o que são esses tipos de transconstitucionalismo, né? O transconstitucionalismo, em sentido estrito, né, ele é esse diálogo entre as ordens jurídicas de estados diferentes. Então, é a superação de um constitucionalismo fechado, isolado na própria nação, né? E aí ele vai trazer essa ideia de troca de informações, de experiências entre países sendo trocadas. E a gente mantém, sim, né, o conceito de soberania de cada estado, mas a gente vai ter algum nível de cooperação judicial, cooperação legislativa, executiva, entre esses diferentes sistemas jurídicos, sem algum nível de hierarquia entre esses ordenamentos. Em um sentido amplo, né, lato sensu, o que a gente tem dentro de um mesmo ordenamento jurídico, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma série de intercâmbios entre entes federativos, intercâmbios de conhecimentos entre os poderes, né, solução conjunta de conflitos constitucionais internos, tá? Então, em sentido amplo, a gente fala das subdivisões nacionais, né? Esses vários microconstitucionalismos nacionais. E no sentido restrito, a gente está falando aqui de transconstitucionalismo a nível de estados diferentes. Quando eu digo estados, são tipo nações diferentes mesmo, tá? E aí, o que a gente tem a nível de fases desse transconstitucionalismo, né? A professora ela vai trazer esse transconstitucionalismo transnacional, que seria essa ideia de uma constituição aplicável em vários países, né? E aí, quando a gente fala em vários países, seria a nível regional ou talvez interregional, mas não global, não são todos os países, né? Seria, por exemplo, uma constituição... O que a gente tem, né, na Europa poderia ser um exemplo mais ou menos disso, né? A ideia de que eles têm uma ordem
jurídica comum para as decisões e que interferem nas constitucionalidades de cada um dos países europeus, tá? E aí a gente poderia falar para além de transnacional, transregional, se a gente falasse, por exemplo, com esse acordo do Mercosul e União Europeia, a gente tivesse a construção, por exemplo, de uma Constituição europeia latino-americana, né? E a gente poderia falar de transregional, né? Uma Constituição aplicável em vários países. Constitucionalismo global, né? Ele vai ser esse que vai falar de diálogos, né, realmente nos centros normativos, mas com a construção de uma comunidade internacional, né? Então seria um direito comum a todos. E muitos dessa escola de comunidade internacional falam que a Carta da ONU seria essa Constituição global. Eu, né, enquanto internacionalista, discordo veementemente, porque a Carta da ONU, ela é abertamente, constantemente desrespeitada e ela não tem qualquer vinculância. Ela me parece mais um preâmbulo de algo bonitinho a de se ver, do que, de fato, algo que traz algum nível de proteção real, sabe? Mas há quem discorde, né? As pessoas da escola da comunidade internacional gostam de considerar a Carta da ONU como esse jus comum, esse direito comum, né? E a gente tem também o transconstitucionalismo, que foi o que eu falei pra vocês, nesse sentido de cooperação e combinação, que não acaba com a soberania, né? Ou seja, não busca unificação, mas que tem combinação e cooperação. E aí tem um sentido estrito e o sentido abrangente que eu falei pra vocês, tá? Então, a gente vai ter alguns tipos de formas de manifestação desse transconstitucionalismo, que pode ser do direito público internacional com o direito estatal, né? Então, a gente fala muito hoje de constitucionalização do direito internacional ou da internacionalização do direito constitucional. Pode ser entre o direito supranacional, ou seja, como é o da União Europeia, com o direito de cada um dos estados da União Europeia. A gente pode falar aqui de uma manifestação entre as ordens jurídicas estatais distintas. Então, conversa entre diferentes ordens jurídicas, né, do Estado. A gente pode falar de ordens jurídicas estatais e ordens jurídicas locais, certo? Ordens jurídicas estatais e transnacionais, ou seja, ONGs ou organismos financeiros, né, conversando com as normas jurídicas do Estado. A gente pode falar de direito internacional e direito supranacional, né? Então, tem uma série de dinâmicas em que o transconstitucionalismo ele seria basicamente essa conversa de diferentes tipos de normas constitucionais, né? Que conversam entre si, que cooperam entre si, que se combinam em conhecimentos e em paradigmas de hermenêutica, né? Mas que não vem com a perspectiva, né, de unificação, ou seja, não se perde o senso de soberania, tá? E aí, no mais, gente, o que eu tinha pra falar pra vocês era isso, e aí eu acho que eu queria só citar por último, antes da gente terminar, esse aspecto do diálogo entre as cortes, porque a gente tem uma decisão muito interessante em relação a isso, né? Que é o caso Lund, que foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e, né, foi julgado que não poderia ser dada anistia, né, na forma como a nossa lei ela prescreveu após o período da ditadura, com a redemocratização. Então, isso inclusive é um tema de um artigo que eu estou escrevendo, é um caso muito paradigmático para a gente ver como esse controle de convencionalidade, apesar dele ter condenado o Brasil, a gente ainda não teve uma decisão sobre isso. Ainda teve, na verdade a gente já teve uma decisão sobre isso, de dizer-se constitucional a lei alguns anos atrás no STF, mas a gente está agora com 2 ADPFs a serem julgadas sobre essas condenações do Brasil no STF. E até agora não foram julgadas, né? Então, enfim, né? É uma série de questões, porque a gente, ao mesmo tempo que tem que lidar com ok, a gente deveria ter algum nível de trocas e cooperação e combinação internacional das ordens jurídicas para a gente garantir a tutela dos direitos fundamentais, para a gente conseguir controlar e limitar o poder dos estados, a gente também precisa entender que os estados, né, pelo menos no sentido moderno da coisa, são soberanos, né? Então,
tem essa tensão, né, essa contradição dentro do transconstitucionalismo. Mas ainda assim, né, é um recorte constitucional muito interessante a ser estudado, porque de fato ele é aplicável, especialmente nas nossas jurisprudências e entendimentos. E aí, por fim, gente, eu coloquei para vocês só o nome dos textos que eu indico vocês estudarem sobre essas duas matérias, tá? Eu não indico estudar por doutrina a parte de constitucionalismo latino-americano e a parte de transconstitucionalismo, porque eu acho que os textos em artigos são muito melhores. E se alguém tiver alguma dúvida, podem perguntar. Eu vou só tirar a foto aqui de quem tá presente, porque o Luizão me passou a listinha, mas aí eu vou colocar vocês na frequência. Então, só um instantinho que eu aviso quando vocês puderem sair. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, eu vou só parar a gravação. Já tirei a foto aqui. E